E aqui no estúdio comigo, depois de um longo inverno, hein? Fran Assis Correia, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a equipe aqui que eu amo, adoro. Tava com saudades mesmo, viu? Então, faz tempo que você não vem, hein? É, que a gente vai criando aquela expectativa, né? Eu falo muito, Pedro. Você tem que me chamar devagarzinho, senão eu tomo conta do programa. Tá certo? Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo, como dizia meu pai, tudo dentro do controle. Ele falava, tem que estar dentro do controle. Tá tudo bom. dentro. Eu tenho visto pelas redes sociais, você está envolvida com várias ações sociais, né? Ah, eu nunca parei, né, Pedro? Sempre foi. Eu acho que todo mundo que se envolve, principalmente, né, dentro da política e que se envolve num projeto dentro de qualquer cidade, que seja que você quer fazer algo a mais, que você quer evoluir, que você quer ajudar, que você quer estender a mão, não tem como sair da linha do projeto social. Isso já vem, né, desde lá de trás, dos meus pais. Os meus pais sempre se envolveram muito em projetos sociais, de uma forma mais, assim, discreta, quieta. E aí eu apareci e entrei com tudo nisso e gosto, tenho prazer de me envolver em causas sociais e atendo bastante gente. Você sabe que sempre foi o meu sonho, Pedro, abrir a minha própria associação, a minha própria ONG, sempre fazer um trabalho, de repente, com o nome da minha irmã, que é falecida, o nome do meu pai, que sempre foi um desejo meu. Mas daí, são tantas pessoas nos procurando que não têm condições de deixar o projeto social deles ali, de pé, funcionando, sozinho, porque custa, é trabalhoso, e nem sempre o poder público está ajudando, está colaborando. Então eu acabei deixando o meu de lado, porque senão eu ia ficar focando só no meu, e estou ajudando todas essas pessoas dentro de um limite, porque a gente não está aqui para salvar o mundo. Nós não conseguimos salvar o mundo sozinho, Pedro. Eu não consigo salvar o mundo e nem abraçar tudo que eu gostaria de abraçar. Mas dentro da onde até as minhas mãos poder ali alcançar, chegar, a gente vai fazendo devagarzinho e é o que me move, é o que vai me dando oxigênio a cada dia. Aliás, eu cheguei a sugerir para a Fran que o nome do seu saudoso pai, Francisco Assis, é um nome apropriado para uma ONG animal, né? Já tem o nome do santo protetor. Não, é verdade, e o meu pai, assim, sempre amou muito, sempre, colocou nós sempre lá em casa tivemos, aqui no sítio, aqui em Guarulhos, nós temos criação, né, de vários animais, enfim, a gente gosta mesmo, tem amor. E eu tô com esse projeto na minha mente, viu? Você tá tocando no assunto que a gente nem falou antes, mas eu tô com esse projeto muito forte aí para nós, viu? Uhum. Vamos ver. Fran, o Eli Correia assumiu um cargo no governo do estado? Assumiu, Pedro. Então, o Eli, ele sempre foi um político que, por mais que tivesse, né, sempre a posição dele partidária, politicamente falando, os ideais dele dentro do partido, ele sempre foi e é um político que sempre se deu muito bem em todas as alas, né? E é uma pessoa muito querida por todos eles, né? Tanto da direita, da esquerda, do centro. Ele é uma pessoa, ele é muito agregador, ele sempre quis buscar o benefício para todos os lugares para onde ele atuava, né, como deputado federal, com prefeito, com vereadores, e com isso ele criou uma intimidade, um trabalho muito legal com o governador Tarcísio, enquanto o Tarcísio era ministro, e principalmente no momento que o Eli foi presidente da Comissão de Viação e Transporte, eles tiveram um trabalho muito legal, né, particularmente falando ali. Então, acho que aquilo tudo trouxe para o momento atual o Tarcísio como governador do estado, sabendo, né, de todo o conhecimento do Eli, querendo ou não, são 6 mandatos, uma experiência grande aí na gestão pública, e aí fez esse convite que ele está muito feliz, é um desafio, é algo muito importante, nós estamos falando principalmente da casa própria, sim, né? Habitação, então, né? habitação.
e eu tenho certeza que veio muito a calhar, porque o Eli é um homem muito sensível, é um homem que olha sempre assim, né, para as necessidades das pessoas mais carentes, que mais precisam, e é uma pasta que atinge muito isso, que atende muito isso. Então eu tenho certeza que ele vai fazer ali, em conjunto com todos da secretaria, vai fazer um trabalho bem bonito. Agora, ô Fran, quando eu anunciei a sua vinda aqui, muita gente já perguntou, ela vai disputar a prefeitura o ano que vem? Olha, eu posso te dizer, para quem tiver essa dúvida e está aí se perguntando, eu recebo várias mensagens me perguntando isso diariamente. Pedro, eu sou uma guarulhense que ama Guarulhos, que respeita Guarulhos e que não abandona Guarulhos e que tem um único objetivo dentro dessa cidade, fazê-la evoluir, fazê-la crescer, fazê-la ser diferente de todo o resto do estado de São Paulo, até porque eu sei do potencial que a cidade de Guarulhos tem. Então, diante disso e diante do quadro político da cidade, hoje eu digo que eu não é mais um querer e um desejar meu, e sim uma missão que eu tenho em não deixar a cidade de Guarulhos sozinha nas mãos de quem está aí fora. Não concordo com nada do que acontece, não concordo com alguns grupos políticos, já os antigos e uns novos que não me agradam também, que estão sendo formados. Então eu acredito que a nossa presença dentro da cidade está muito além de apenas ser candidata. Ser candidata, um monte de gente pode. Ganhar eleição, várias pessoas têm condições de ganhar eleição. Mas o que eu acredito mais em mim é essa vontade de transformação dentro da cidade de Guarulhos, Pedro. E isso só vai acabar dentro de mim o dia que Deus me levar para um outro lugar, que não seja aqui dentro da minha cidade. Então, enquanto eu tiver força, saúde e as pessoas acreditando em mim, e quando eu falo as pessoas acreditando em mim, não me importa quantas, e sim a qualidade delas. Eu quero hoje muito mais pessoas que pensem como eu, que estejam na mesma conexão que eu, do que aquele monte de gente que não te traz produtividade nenhuma, Pedro. Então, abandonar a cidade de Guarulhos, eu não abandono. E essa palavra não abandonar é estar no caminho para que a gente transforme a cidade de Guarulhos naquilo que todos que a amam desejam, e até agora eu não vi isso acontecer. Ô Fran, voltando a falar em ações sociais, eu me lembrei que você chegou a doar uma área para tratamento de dependentes químicos. Sim. Esse projeto avançou? Não avançou. Isso foi em 2012. Eu tenho recebido bastante pessoas no escritório falando sobre isso, porque na época, quando nós fizemos isso, é porque já a cidade de Guarulhos tinha, né, bastante pedidos de internação e não tinha local para internar aqui da prefeitura, né, que fosse da prefeitura mesmo, da gestão pública. E todo mundo era mandado para Mariporã, que era o local mais próximo que tinha uma clínica. Imagina, Mariporã, uma cidade bem menor do que a nossa, Sim. tinha, e aqui não. Aí foi quando, conversando com a família, esse desejo surgiu de ajudar, de colaborar, e nós doamos naquela época um terreno de 20 mil metros quadrados para a construção dessa sede, dessa clínica, que eu gostaria até que fosse com o nome do meu pai, que foi um pedido que eu fiz na época, na gestão que foi doado. Mas até hoje, infelizmente, está só no papel. Como muita coisa na cidade só fica no papel. Só anda o que eles querem, né, Pedro? Ai, como anda. Eu acho engraçado que, assim, essa gestão, ela veio numa linha. Ah, estou pagando as dívidas de Guarulhos, estou pagando as dívidas de Guarulhos, estou solucionando, porque isso, porque aquele outro, aquela coisa toda, sabe, que é só vento, vento, vento. E agora a gente está vendo tantos empréstimos acontecendo. Tá certo que tem empréstimos, o Pedro, que são muito válidos irem atrás, fazerem, porque são obras que são importantíssimas para a cidade. Não é isso que eu estou falando. Aliás, eu lutei muito pelo metrô, lutei muito pela obra do Rio Baquirivu, que está aí. Hoje é um dia que nós estamos enfrentando enchente quase que na cidade inteira.
o rio Baquirivu transbordando e mais um dia de transtorno na vida dos guarulhenses. Como é importante essa obra. Agora, já foi mandado um valor do governo do estado para essa obra, muito grande. Foi feito mais um empréstimo de 500 milhões de reais para essa obra. Agora teve um outro empréstimo do governo do estado de 80 milhões de reais para pavimentação. Agora teve mais um empréstimo de 250 milhões que está aí na Câmara para pavimentação, também para pavimentação da Caixa Econômica do Governo Federal. Sim. Aí teve 45 milhões de mais uma dívida. Gente, todos esses números que eu estou falando, dívida, empréstimo, mais 45 milhões para GCM, enfim, resumindo, eu não sei, mas eu acho que nós estamos beirando aí em quase 1 bilhão de dívida, não vejo nada acontecer, pavimentação é muito importante, eu vejo também, toda hora, Pedro, nas minhas redes sociais, e aliás, eu ando, né, eu não tenho motorista, eu dirijo, outro dia já estourei o meu pneu porque eu caí num buraco gigante. Então, a pavimentação é importante, não tenha dúvida. Mas pavimentação é tão importante, senhor prefeito, senhores secretários, quanto ter médico, quanto ter remédio, a mobilidade urbana numa situação como hoje, de chuvas. É inacreditável que você só vê... eu não sei qual é o nome, desculpa a minha ignorância, não parece uns tijolinhos, né, que vão fazendo, sabe o nome daquilo, Pedro? É lajota, bloquete. Pois é, você vê isso, sabe, montes e montes disso espalhado na cidade inteira, porque parece que é só isso que funciona dentro dessa cidade. É lajota. E nós sabemos, por exemplo, eu tenho certeza, você está sempre aqui com o Laércio Sandes, né, que é o vereador do União, que é um vereador... hoje oposição, hoje não, sempre foi, porque nunca concordou com esse governo que está aí. Laércio, manda aí uma mensagem para nós aqui nesse momento dessa entrevista. Se você mandar um ofício pedindo pavimentação para algum bairro que seja seu, Laércio, você é atendido? Agora, um vereador da base do governo do Guti, se mandar um ofício lá, não precisa nem mandar um ofício, se pegar o telefone e ligar, a Lajotinha já está lá. É isso? Lajota. Tá, então a Lajota já está lá. Porque assim, virou uma coisa absurda que só isso que acontece dentro dessa cidade. E parece que todo o resto foi esquecido. E me permita, eu acho até estranho porque usam a mão de obra do povo. Exatamente, Pedro. Eu acho tão estranho isso. O povo paga imposto e ainda tem que trabalhar na obra. Eu fico muito chateada porque eu tenho no meu dia... Eu atendo metade do dia para minha empresa, que eu tenho que trabalhar, porque meu dinheiro não cai do céu, né, Pedro? A gente tem que trabalhar para pagar as contas também. E metade do dia eu atendo essas pessoas que vêm de todos os bairros. Eu divido meu dia fazendo isso e ouço bastante a população. Então, tudo que eu falo aqui e tudo que eu falo aí fora, em rodas de amigos ou em qualquer lugar que eu vá, não é achismo. É porque eu estou ouvindo a população todos os dias, Pedro. E por isso que quando me perguntam, você está fora da política? Como que eu posso estar fora? Como que eu posso deixar de lado um plano, um projeto para que a gente mude tudo isso? Eu nem consigo ver alguém que esteja com tanta vontade mesmo de transformar essa cidade, tirando um ou outro nome que eu tenho o maior prazer, sabe, de andar ao lado, mesmo que seja adversário, viu? Eu lembro ali, nós estivemos constantemente com o Lucas Sanches, ele foi candidato a deputado, né, federal, junto com o Eli, que foi candidato a deputado federal também. Então, adversários, mas eu não tinha problema nenhum em estar falando com ele, estar trocando ideias com ele, porque todo mundo, mesmo que seja aqui, adversário, sem problema nenhum, se estiver pensando no bem da cidade. Eu colaboro e eu vou aplaudir se estiver fazendo coisa boa. Agora, não tem como a gente concordar com uma gestão, Pedro, que está no 6º ano de mandato e que eu não vejo absolutamente nada dentro da cidade, porque eu te pergunto... 6º por 7º, né? Exatamente. Qual é a grande obra do senhor prefeito? Nenhuma.
Pois é. Nenhuma obra que a gente possa frisar. O Lousada te fala do que comentou, não esse comentário, produção, ele fala que o vereador Laércio deveria pedir para algum colega. Na verdade, ele falou da área lá que você doou também. Eu mesmo falei dessa área doada e até hoje nada. Tá vendo? Essa área, embora, é que tá, né? Essa área seria importante para a cidade, né? Essa clínica de dependentes seria importante para a cidade, né? Mas eu acho que não querem te dar esse cartaz, né, Fran? Ai, não, mas qual é o cartaz que eles querem me dar? Que não sejam de coisas negativas, Pedro. Eu acho que quando você quer... O meu pai, na época né, dele vivo, que ele sempre participou muito, bastante dentro da política de Guarulhos, você sabe disso, você acompanhou todos os anos dele aí de luta também dentro da cidade. E uma coisa ele me ensinou, independente de partido, de sigla, e mais uma vez falando se é adversário, se não é adversário naquele momento de campanha, quando acabava a campanha, Pedro, o que meu pai fazia? Ele chamava aquela pessoa que foi candidato, que disputou com ele e que venceu a eleição, ele perdeu e que o outro ganhou, só para dar as ideias boas. E quantas vezes eu, criança, eu via o nosso adversário dentro da sala de casa e eu falei, mas pai, ele não é inimigo? Não, ele é um adversário e agora eu vou pegar todas as minhas ideias boas que eu tinha para a cidade e vou passar. Aqui em Guarulhos é o seguinte... É uma rodinha tramando mal, outra rodinha tramando mal, é outra rodinha vendo o que pode bater, é outra rodinha inventando coisas, é outra rodinha soltando notícias que eu não tenho tempo para ler, porque, sabe, aquelas bobeirinhas, não sei o quê. Então, é o tempo todo isso. De vez em nos chamar, querendo ou não, eu sou uma empresária da cidade que gera emprego, que trago empresas assim gigantes para a cidade, que quero o crescimento da economia da cidade, por que não nos escutar, ouvir os projetos bons que nós temos, as ideias, mas não, parece que tem pessoas, Pedro, na cidade que me falam que nem no meu escritório pode entrar, porque se for visto, se o prefeito ou algum secretário vê ali dentro do escritório, já vai ter retaliação. Então, como que uma cidade dessa cresce, gente? Por favor, não existe isso, né? É fora do normal. Como é que você avalia o governo Guti, Fran? Depois de tudo isso que eu falei? Nota de 0 a 10. Olha, eu já falei. Dá uma nota. Tenho -1, -2, -3. É essa nota, não tem como. E não é porque a gente... Espera aí. Ele anunciou hoje um People Move do Pimentas até o aeroporto. Você acredita nisso? Ô, Pedro, olha... Se eu fosse falar tudo que eu escuto, né, de grandes gestores aí fora, é o tempo todo escutando e tem momentos que eu tenho até vergonha porque acaba virando piada. E eu não quero piada para minha cidade. A gente ri, a gente até tira, às vezes, um sarro do que está acontecendo, mas, gente, é muito sério. É muito sério, é urgente, é algo assim que me dá até medo. Me dá medo, me causa medo. Porque quando a gente fala de boa gestão ou de uma gestão ruim, nós estamos falando de pessoas que terão perspectiva de vida ou não. Então, nós estamos falando de seres humanos, que depende de um único grupo que está sentado lá em determinadas cadeiras e que precisam ter boas ideias para que tudo aconteça. Então, chega a ser perigoso isso tudo. Peraí, volta a pergunta do PSDB aí, ô, produção. Hoje a bancada do PSDB tem 2 vereadores eleitos, você irá ficar no PSDB e irá conseguir segurar os 2 vereadores no partido? Aliás, a vereadora Carol Ribeiro está na live aí, prestigiando a amiga. Bom, como é que é a relação com o PSDB? Vamos falar primeiro do partido, depois eu falo dos vereadores. O partido PSDB foi o partido que me... jogou realmente, né, na prática para a política, porque fazer parte disso tudo, de falar sobre Guarulhos, de falar sobre o futuro da cidade, de gerar emprego, de falar sobre a economia da cidade, a vida inteira eu fiz isso desde muito novinha dentro da empresa. Agora, ser candidata efetivamente, foi o PSDB que me jogou. Os meus padrinhos políticos, eles vieram, né, do PSDB. Esses padrinhos,
eles já estão tomando caminhos, alguns deles tomando caminhos opostos. Então, é claro que você sempre quer ficar numa casa onde é bem sempre muito confortável para você. Enquanto você se sente muito bem abraçada, querida e desejada naquele local, não tem por que você estar pensando em mudar, em tomar um outro rumo. Neste momento, na data de hoje, ontem mesmo, antes de ontem, eu estava com o presidente estadual do PSDB, batendo papo, rindo, conversando, trocando projetos para o futuro. Eu não tenho nada, sabe, o que reclamar e o que falar sobre o meu partido, que sempre teve um carinho muito grande por mim. Agora falar, isso é eterno? Não, gente. Não, o que é eterno nessa vida? Não sei o que vai acontecer daqui um tempo, como que vai ser a minha cabeça em relação ao meu projeto futuro para a cidade. E é isso. Sobre os vereadores. Nós temos 2 vereadores no partido e que eu sempre digo que nenhum deles obteve 18 mil votos dentro do partido para falar que o mandato é exclusivamente deles, né? Eu ajudei, eu montei a chapa, eu dei estrutura, eu fortaleci esses candidatos dentro do partido, então me sinto no direito, de vez em quando, de ser ouvida, né, de ser até questionada sobre algumas atitudes em relação ao governo municipal ou não. Um deles optou em estar do lado do governo, que é contra a minha vontade, que eu não quero, não aceito, não admiro esse governo que está aí, mas eu respeito a vontade do vereador do PSDB de estar lá do outro lado e tomar a atitude que ele quiser tomar sem problema nenhum, é a vontade dele. A vereadora Carol Ribeiro, ela esteve, sim, sempre ao lado, foi base, sempre esteve ao lado do governo Guti, mas hoje ela está muito próxima a mim, respeitando muito as minhas decisões, me pergunta sempre no que deve fazer, o que não deve fazer. 2 mulheres que estão em conexão. Estamos começando essa conexão, é recente isso, apoio a Carol. Farei de tudo para a Carol, para que ela seja reeleita na próxima eleição, porque eu sou muito a favor de mulheres dentro da política, então eu não vou abandoná-la em hipótese alguma, que fique bem claro isso já para todos, se tem alguma dúvida, não abandono a Carol Ribeiro, ela estará conosco, sim, seja qual for a minha casa, ela estará comigo. E futuramente, com certeza, com planos muito diferentes do que hoje ela vem, até pelo grupo político dela antigo, né, até familiar antigo, ela teve essa junção com o governo municipal, mas eu tenho certeza que futuramente ela vai estar com uma conexão maior ainda conosco. Antes dessa pergunta aí do Lucas, ela já falou do Lucas, você tem o maior prazer, né, e se relaciona bem com o Lucas Sanches. Então... Sim, o Lucas é um rapaz que tem esse sangue novo aí e diferente, né? Eu lembro quando o Eli falava assim, o que é o novo? Porque eu lembro que em 2016, quando o Guti venceu a eleição, aquela nova política, a nova política, gente, não é idade, são ideias novas, projetos novos, forma de gerenciar a cidade de uma forma diferente daquele modelo antigo que a gente vive há tantos anos. O Lucas ele é jovem, mas completamente diferente da juventude do nosso prefeito. Aliás, que o nosso prefeito já não é tão jovem assim, ele quer aparentar jovem, mas já não é tão jovem assim. Vai fazer 39 ou 40, né? Mas ainda gosta de... Deixa pra lá. Quanto você fala? Eu ia falar de vestimenta só, não é mais nada. Eu vou terminar, né? Porque senão fica aí o ponto de interrogação. Gosta de usar um boné de vez em quando, essas camisetas. Boné virado. Aí deixa ele mais jovem. Você consegue, Guti. Fica mais jovem mesmo. Eu, de vez em quando, eu coloco aí umas jaquetinhas jeans pra ficar mais jovem. Né? Ajuda. Ele fica meio tiozão de boné pra trás. Né? Olha a pergunta aí, gasolina. Mas nada contra, hein? Pelo amor de Deus. Gasolina na fogueira. Franco Rei, o que você tem a dizer sobre a condenação do vice-prefeito Jesus, Marcelo Lousada, jogando gasolina na fogueira? Vamos lá. Não, na verdade, assim, primeiro que
A palavra condenação é muito forte, né? Porque eu não gostaria que falassem assim comigo, então eu não vou falar, eu não vou falar com outro. Mesmo que seja uma pessoa que é vice-prefeito, né, de um grande adversário nosso, então, enfim. Mas o Jesus, toda pessoa pública, ela tem que tomar muito cuidado com todos os atos jurídicos e tudo aquilo que projeta para a cidade, que assina e que faz, porque é muito fácil, né, de ficar inelegível dependendo do que fez. O Jesus, pelo que eu sei, ele sempre teve um lado jurídico ao redor dele que tomou muito conta de cada passo que foi dado. Não sei exatamente se houve alguma falha juridicamente de algum ato que ele tenha cometido. Não vou ficar julgando antes de saber detalhes disso. E primeiro, assim, também soube por aí que acho que deve estar para se resolver. Então vamos esperar os próximos capítulos para entender mesmo o que está acontecendo com Jesus. Mas se fez algo errado, vai ter que pagar e vai ficar inelegível. Simples. Eu vou te fazer uma pergunta na lata. Faça. O Jesus não te traiu no passado? O meu grupo usa a palavra trair. O Jesus te traiu. Eu não usaria a palavra trair. Eu acho que ele foi muito inocente quando ele escolhe o lado do Guti. E a fala dele, me perdoe, Jesus, eu vou repetir aqui o que um dia você falou para mim. Porque nós tínhamos um projeto, eu e o Jesus. Durante muito tempo, nós seguimos esse projeto. Nas 2 vezes que ele foi presidente da Câmara, quando ele foi as 2 vezes candidato a vereador, eu sempre estive ao lado dele. E quando eu o ajudei muito, né, com a minha força política, principalmente quando ele foi para ser presidente da Câmara, não estava me importando se ele teria chance de vencer ou não. Eu estaria com ele, independente se ele chegaria à vitória da presidência da Câmara ou não, porque nós tínhamos um projeto político. Triste para mim o dia que ele falou que ele ficaria com o prefeito Guti, seria vice do prefeito Guti, porque o Guti tinha mais chance de vitória do que eu em 2020. Essa foi a fala do Jesus. Então eu não posso falar traição. Ele foi inocente, porque quando você projeta algo muito forte, nós tínhamos um projeto sim muito forte de amigos, de parceiros, de pessoas que queriam bem, e eu tenho certeza que ele é um cara que tem projetos bons, mas está totalmente bloqueado pelo prefeito. Começando pela secretaria que foi dada a ele. Quando um vice-prefeito, não desmerecendo a Secretaria de Cultura, que é um ponto que eu luto muito aqui dentro da cidade, ajuda, minha equipe sabe que eu atendo diariamente pessoas ligadas à cultura, importantíssima cultura para a cidade. Mas nós temos prioridades e 2 prioridades, educação, saúde, e que quando você tem o seu vice-prefeito que você acredita nele, você coloca ele em prioridades para ajudar na sua gestão, coisa que o Guti não fez. Então, quando ele escolhe o Guti, porque o Guti teria a chance da vitória, e eu não, para mim, ficou na mesma, porque hoje, o que o Jesus ele consegue fazer dentro da gestão do Guti? Absolutamente nada. Lógico, ele tem um limite lá de coisas que ele faz, ele é um homem de bom caráter, ele é um homem que roda a cidade, ele é um homem que tenta fazer algo, mas ele é bloqueado pelo próprio grupo dele, que é o prefeito e outros secretários. Então, foi para mim, usando a palavra, ele foi inocente nessa escolha dele e não teve sucesso, porque para mim, dentro do grupo do Guti, não vai chegar em lugar nenhum. Eu vou falar na lata a minha opinião. Eu acho que é humilhante um vice-prefeito ser secretário de Cultura. Humilhante. Ele deveria ter um cargo maior, de maior expressão, né? Bom, falei isso no dia, hein, que ele foi nomeado secretário. Ô, Franco Corrêa, como é que é a sua relação com o presidente da Câmara, Tiziano Americano? Assim, quando ele foi para se candidatar, nós tivemos uma única conversa. E uma conversa saudável. Eu gosto de jovens na política.
Jovens que me demonstrem, pelo menos, não dá para provar de cara, mas que demonstrem nas atitudes, na conversa, na troca de figurinha, que está com boas intenções. E eu lembro perfeitamente que eu virei para o Tiziano, naquele momento que nós conversamos, e falei assim: Tiziano, você está sendo candidato à presidência da Câmara para ser independente ou para ser mais um presidente que vai fazer tudo o que o prefeito mandar? Porque eu gosto de independência. Independência no poder público é muito saudável para que não ocorra corrupção, para que você fiscalize, para que você tenha força de fazer algo diferente. E ele, com toda a certeza do mundo, naquele momento, ele respondeu de boca cheia para mim: sim, sou independente, vou fazer isso, sou da base do governo, mas quero fazer um trabalho bonito, quero fazer um trabalho diferente. Ainda não consegui ver isso no Tiziano. Espero que eu esteja enganada, espero que seja um rapaz, né, porque é jovem. Eu acho que o Tiziano é mais novo do que eu, acredito eu. Sim, pouquinha coisa. Eu espero que seja um novo político da cidade, porque é um novo político dentro da cidade, e que consiga entender que a gente não precisa falar amém para nenhum superior nosso, para que a gente conquiste aquilo que a gente precisa conquistar. Seja você, Tiziano, seja aquele cara que eu encontrei naquele dia e que olhamos um no olho do outro, e que, se você fizer isso, que eu gostaria muito que você fizesse, você vai ter um futuro gigante dentro da cidade, inclusive meu apoio para aquilo que precisar. Agora, se eu ver que é mais um do grupo que fala amém, aí é claro que a decepção bate como tantos outros bateram para mim. Tá ok, quero agradecer a presença da Fran Correia, programa interessante hoje, daqui a pouco vai repercutir muito. Ai, não falei besteira, falei. Não, gostei do boné, gostei. Gostei da Você tá vendo, ó, é sempre assim comigo, eu falo um monte de coisa e aí você só se apega nisso, né? Gente, o Gucci, ele tem uns bonés bonitos. Ele tem uma seleção de bonés bonitos. Eu acho super legal. Outro dia eu tava vendo umas camisas que ele usa lá como se fosse assim, a Adidas, eu não lembro direito se é Adidas, Mizuno. É interessante a roupa que o Gucci usa. Eu não vejo isso em outros prefeitos. Ele com certeza, ele se tornou diferente até comparado aos outros prefeitos. Eu só não gostei da pesquisa que saiu, né? Que pesquisa? Você não acompanhou a pesquisa do Alto Tietê? Tá aí, poxa, Gucci, vamos melhorar. Não fica legal pra gente a gente ficar em último lugar na pesquisa do Alto Tietê. Isso é o reflexo das ruas, isso é reflexo da gestão, isso é reflexo que está acontecendo aí e que você tem que se atentar, tem que mudar, porque eu tenho certeza que você vai querer fazer o seu sucessor, e desse jeito é complicado. A gente precisa melhorar isso porque não tá legal. Me falaram que encomendaram uma pesquisa para Paraná Pesquisas. Está a caminho. Não sei. A minha pesquisa é escutar o povo na rua. Eu sei o que eu escuto, eu sei o que eu vejo, então eu já sei a percepção aí dos pontos. Tá certo. Muitas pessoas te cumprimentando aí, de vários bairros de Guarulhos. Damião e a Márcia, ai, como eles são queridos lá do Primavera, sempre acreditaram no nosso projeto. Tem o pastor Jonathan, nossa, faz um trabalho lindo, maravilhoso, enfim. Rita Alves. Rita Alves, um beijo, Rita. Vai, produção, roda aí, deixa eu ver o que mais que tem. Rodolfo Akiyoshi, nossa nova prefeita. Guarulhos precisa de uma mulher no poder. Tá aí, o pessoal está querendo você aí. Guarulhos precisa de mulheres que falem bem alto. Não deixa só a minha voz ser alta. Todas as mulheres precisam se unir em torno dessa política pública que tá difícil. Lembro dele sempre à frente do seu escritório. Você, seu pai sempre ajudando, agora deu nisso. Você viu, Luciene? Um beijo para você, querida. Você que está trabalhando muito por Guarulhos, Vander Fernandes. Quem mais, produção? Deixa eu ver aí. Estou muito feliz com todos os projetos. Vadão tem um projeto lindo também, social. Um beijo para ele. Tá ok, Fran. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Pedro. Um beijão para todos, viu? Obrigado, pessoal, pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.